um novo patrocinador master do Flamengo pode investir quase 1 bilhão no clube com contrato até 2028. E o Flamengo também já divulgou a lista de relacionados com 30 nomes relacionados. Só um jogador ficou fora dessa lista. E a gente vai contar já já que jogador foi esse. Tem também Conselho Deliberativo do Flamengo convocando reunião. Já já a gente vai falar sobre isso. E tem também o provável time do Internacional para pegar o Flamengo nesse domingo. A gente vai trazer esse provável time do Colorado. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like no vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante. Isso é muito importante. Quando você hypa o vídeo, o YouTube, a plataforma, sugere o vídeo para outras pessoas. Também não deixe de ativar o sino, tá? Porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com geral. Meus amigos, mais um capítulo daquela situação de onde vem o dinheiro do Flamengo. A gente vai trazer mais detalhes desse assunto para vocês. Tem o provável Flamengo para pegar o Internacional nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E tem também o seguinte, pessoal, a nova moda no mercado é utilizar o Flamengo para valorizar jogador. A gente vai trazer uma informação envolvendo um jogador, um volante, que já foi da seleção brasileira e que estariam dizendo que o Flamengo tentou, mas ele preferiu um projeto do Grêmio. Você acredita em Papai Noel também? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante e óbvio compartilhar para a gente fazer todo mundo conhecer o canal Vene Casagrande e a gente chegar a 400 mil inscritos o quanto antes. Conto com essa ajudinha de vocês. Pessoal, Campeonato Brasileiro bombando esse final de semana, sei que vocês gostam de fazer aquela fezinha, eu também gosto, já fiz a minha no Flamengo, acho que o Flamengo vai vencer, a odd tá maneira demais lá na KTO, corre no site da KTO, tá? Lá você vai encontrar as melhores odds, ou odão, como a KTO gosta de dizer. Não tem só futebol brasileiro, não tem só futebol, tem outros esportes também. Corre lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nossa parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre esse valor quase bilionário que o novo patrocinador Master vai injetar no Flamengo. Inclusive, isso aqui é um texto do jornalista Gilmar Ferreira e faz total sentido, porque é a mesma apuração que a gente vem trazendo aí nos últimos dias. Resta saber se a gente vai acertar, se foi a Superbet ou se foi uma outra casa de apostas. O Mauro César divulgou recentemente, Sporting Bet também veio forte, o próprio Gabriel Paparazzo trouxe também que a Betano veio forte. Enfim, não importa quem será, o que importa é o seguinte, o Flamengo vai se dar muito bem com esse novo patrocinador Master, porque o Gilmar Ferreira soltou o seguinte em seu Twitter: o contrato de patrocínio Master que a diretoria do Flamengo anunciará nesta segunda-feira terá, segundo informações extraoficiais, a duração de 40 meses. Faz total sentido. Indo de setembro deste ano a dezembro de 2028. É exatamente isso que me relataram. Os valores seriam aqueles em torno de 270 milhões de reais por ano. Ou seja, confirmando esse valor, a gente está falando aí de quase 1 bilhão que o Flamengo vai receber nesse contrato válido até 2028. Gente, vocês têm noção disso? A gente está falando de algo assustador financeiramente falando. A grandeza que o Flamengo está chegando está assustando muita gente. E eu vejo youtubers Brasil afora, de outros clubes, falando: gente, o que o Flamengo está se transformando é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, é daí para melhor. Você, torcedor do Flamengo, você que está vivenciando isso, cara, agradeça muito a Deus. Porque eu, particularmente, eu já vi momentos bem tristes do Flamengo, brigando para não cair, se livrando do rebaixamento na última rodada, e graças a Deus eu não vi o Flamengo jogar, a gente não viu o Flamengo jogar a segunda divisão, o que seria algo terrível para a história de qualquer clube. E o Flamengo pode bater no peito e dizer: nunca foi rebaixado para a Série B. E o momento que o Flamengo está vivendo, dentro e fora de campo, gente, é um momento
de glorificar. Óbvio, é fruto de muito trabalho, começou lá em 2013, a gente sempre gosta de mencionar isso, mas esse novo patrocinador master do Flamengo veio pesado. Repito, gente, é quase 1 bilhão num contrato de 3 anos e alguns meses, tá? 3 anos e 4 meses, né? Que dá 40 meses aí no total. Então, gente, 1 bilhão é assustador. É assustador, é óbvio que não adianta você receber só o dinheiro, tem que saber gastar. E esse dinheiro não vai vir só para o futebol, também vai ser investido em outros esportes também dentro do clube. Mas, enfim, é muita grana e nessa segunda-feira a gente vai saber quem levou a melhor para ser o novo patrocinador master do Flamengo. Vamos lá, galera. Provável escalação no Flamengo para pegar o Internacional daqui a pouco. Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Cleiton, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. E os pendurados são Alan, Léo Ortiz, Léo Pereira. O Pulgar também está pendurado, só que o Pulgar só volta lá para outubro. Então, enfim, mencionei aqui apenas por protocolo mesmo. Mas não duvido nada, gente. O Alan, por exemplo, levar... e para quem me pergunta, se eles levarem amarelo, o que acontece? Eles não podem jogar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que será no dia 25, na outra segunda-feira, diante do Vitória no Maracanã, numa segunda, 9 da noite. Péssimo horário, eu sei disso, porém, eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã, independentemente do dia e da hora, como vai acontecer nesse jogo contra o Vitória, ainda mais se o Flamengo vencer o Internacional nesse domingo. A tabela que eu tô vendo aqui, galera, o Flamengo tem 40 pontos, tá? Com 18 jogos, o Cruzeiro é o vice-líder com 37, tem 19 jogos, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Cruzeiro só joga amanhã diante do Mirassol fora de casa. É um jogo difícil para o Cruzeiro. E o Palmeiras pega o Botafogo hoje no Newton Santos, jogo 8h30 da noite, nesse domingão. Lembrando que o Botafogo deve poupar uma galera aí, porque tem jogo difícil pela Libertadores durante a semana, diante da LDU, lá na altitude. Já o Palmeiras, que fez um placar elástico de 4-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, óbvio que vai com força máxima nesse domingo e provavelmente vai poupar muitos jogadores na quarta nesse jogo de volta. E o Flamengo pega o Internacional 6h30, vocês já sabem muito bem disso. Então, enfim, são adversários difíceis e o Flamengo acho que tem que pensar em botar o melhor time mesmo, porque para mim líder não poupa nenhum jogador. Vamos falar agora de mercado da bola. Repito o que eu falei na minha introdução. A nova moda agora é utilizar o Flamengo para poder valorizar alguns jogadores. Hoje a imprensa gaúcha soltou o seguinte: perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur, aquele Arthur Melo, sabe, que hoje tem 29 anos, começou no Grêmio, foi vendido ao Barcelona, foi para a Juventus, passou pela Liverpool, Fiorentina, na última temporada jogou pela Girona por empréstimo junto à Juventus, vai rescindir com a Juventus, tá? Segundo a imprensa gaúcha, eu vou repetir, perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur Melo foi procurado pelo Flamengo 2 vezes, mas o projeto do Tricolor e a perspectiva de ter mais minutos em campo convenceram o meia a dar o sim ao clube que o revelou. Gente, assim, com todo respeito a quem escreveu isso, mas não dá para acreditar num negócio desse. E eu procurei pessoas do Flamengo e o que me relataram foi, Vene, na verdade ele foi oferecido pra gente. A gente até pergunta valor, enfim, por perguntar, beleza, ele está sendo oferecido, mas e aí? Ele quer quanto? Para a gente analisar se vale a pena. Agora, dizer que o Flamengo procurou não procede. O Flamengo nega e muito. Se ele vai para o Grêmio, que ele seja muito feliz. E na boa, gente, com todo respeito ao Grêmio, qual jogador hoje, tudo bem, no futebol a gente vê de tudo, mas qual jogador hoje vai preferir o projeto do Grêmio ao projeto do Flamengo? Com todo respeito ao Grêmio, gente, o Grêmio está vivendo uma crise absurda. Ontem, ou anteontem, marginais atacaram o ônibus do Grêmio. Qual jogador vai preferir jogar no Grêmio hoje, por mais que ele tenha um carinho enorme pelo Grêmio, que provavelmente o Arthur tem, mas, gente, o projeto do Flamengo seria muito mais atraente. Com todo respeito, você com 29 anos, você vai preferir o projeto do Grêmio ou do Flamengo atualmente? A gente acabou de falar aí, o Flamengo vai ganhar quase 1 bilhão no novo patrocinador master. O Grêmio viveu uma crise danada, vai brigar para não cair.
treinador pedindo para sair e depois a diretoria convencendo a ficar, que no caso é o Mano Menezes, não procede. O Flamengo não procurou o Arthur até o momento. Outro jogador, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Gente, já trouxemos a informação. É um goleiro muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, mas em nenhum momento o Flamengo fez proposta ao Santos para contratar Gabriel Brazão. E isso não é só o Flamengo que fala. O Flamengo fala, repete que não fez proposta. Procurei Alexandre Matos, dirigente do Santos, que falou a mesma coisa. Vene, não procede. Em nenhum momento o Flamengo nos procurou, em nenhum momento o Flamengo fez proposta. Se fez para o jogador, a gente não sabe, mas para o Santos não chegou nada do Flamengo. Nada. E repito o que eu falei para vocês. É um jogador muito bem avaliado, claro, é bom goleiro, mas o Flamengo só fez uma consulta e ponto. Não fez proposta, não avançou em nada. Tem gente dizendo que o jogador rejeitou a proposta do Flamengo, que prefere ir para a Europa. Gente, não teve nada disso. E provavelmente, no entendimento da diretoria do Santos, é mais uma cavada do empresário para poder valorizar o jogador e, quem sabe, conseguir uma proposta do exterior. Mas até o momento, o Flamengo nega também que tenha feito proposta. Confessa, ou confirma, na verdade, que é um jogador muito bem avaliado, mas não passou disso até o momento. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Vamos para as informações. Só uma atualização de uma notícia que eu venho dizendo aí nos últimos dias, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais. O goleiro Carlos Miguel chega nesse domingo a São Paulo para se apresentar ao Palmeiras, realizar exames médicos e assinar o contrato válido por 5 anos. Depois de muita negociação, muitas indas e vindas, em nenhum momento a gente disse que a negociação não daria certo, muito pelo contrário, sempre banquei essa chegada do goleiro ao Palmeiras, mas teve alguns probleminhas ali no meio da negociação envolvendo empresários. No fim das contas, o Palmeiras vai investir 6 milhões de euros, dá em torno de 38 milhões de reais por esse jogador, que é um jovem jogador, por 80% dele. 20% continua com o Nottingham Forest e o time inglês também terá direito à mais-valia de uma futura venda. Ou seja, se o Palmeiras vender o jogador por mais de 6 milhões, exemplo, vou dar um exemplo, vendeu por 8 milhões, o Nottingham Forest terá direito a 20% de 2 milhões de euros, que é a diferença do valor das vendas. Então fica aí a informação para vocês. Eu falo isso porque muito torcedor do Flamengo estava pedindo a chegada de Carlos Miguel ao Flamengo, mas ele está indo para o Palmeiras. Eu particularmente achei uma baita contratação do Palmeiras. E o Palmeiras também está muito próximo de vender um atacante. Trata-se de Thales, jogador de 20 anos, que eventualmente é relacionado para o time profissional. O Olympiacos da Grécia vai pagar aí cerca de 7 milhões de euros por esse jogador. Mais uma venda lá no Palmeiras de um jogador cria das categorias base, cara. 7 milhões de euros, ó, dá hoje, deixa eu fazer aqui na cotação 6,40, 45 milhões de reais, mais um jogador sendo vendido pelo Palmeiras. Vamos agora falar de Flamengo, lista de relacionados do Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores. Esses jogadores vão viajar com a delegação, porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional na quarta-feira pela Libertadores, e vai utilizar o CT do Grêmio. Nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima aí para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não, eles viajaram com a delegação. E lá, Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro.
Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o rubro-negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas, repito, o Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha. Já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia naquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho. E o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados. Brasileiro, esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo. E a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando e investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo, na ocasião o Flamengo era o líder e deu no que deu. Está na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo, bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira. O Pedro foi banco no último jogo, bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele e poupa algum outro zagueiro aí. Mas time todo reserva, sou totalmente contra. Muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Dá para botar um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vai a campo. 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar, pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela, o Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora, poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra. Inclusive, sou a favor, bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só, ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. O Flamengo convocou reunião no Conselho Deliberativo para votar um novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada. E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito: nenhum dos 3 jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência. E no momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário. O Flamengo recebeu proposta de todas elas. A ver qual foi a escolhida.
Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportingbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltado. No caso da Superbet, é o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada, porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vai pagar mais ao Flamengo. É o que eu penso. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. O Inter está vivendo momentos decisivos e nos próximos 3 dias, o Beira-Rio vai tremer com a expectativa de receber até 80 mil torcedores para enfrentar o Flamengo em 2 confrontos que prometem ser históricos. O primeiro, pelo Brasileirão, acontece neste domingo às 18h30 e a direção colorada espera entre 25 mil e 30 mil torcedores, usando o duelo como um verdadeiro teste para a grande decisão que virá na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O time gaúcho, que vem de derrota por 1-0 no Maracanã, precisa de uma vitória para manter vivas as chances de avançar no torneio continental e, ao mesmo tempo, sonha com a aproximação do G6 do Campeonato Brasileiro, atualmente apenas 2 pontos da zona de classificação à fase prévia da Libertadores do próximo ano. O Inter aposta alto na força da sua torcida, que já respondeu à convocação do clube com 40 mil ingressos vendidos poucas horas após a abertura das vendas. Para o duelo de quarta-feira, a expectativa é ainda maior, entre 48 mil e 50 mil torcedores lotando as arquibancadas, prontos para empurrar o time rumo às quartas de final da Libertadores. A direção colorada fez de tudo para garantir o apoio da massa. Sócios que adquirirem ingressos poderão levar um acompanhante gratuitamente, e uma nova janela de cadastramento de convidados substitutos foi aberta, garantindo presença máxima em ambos os duelos. Vale lembrar que todos os torcedores precisam realizar a biometria facial para acesso, mantendo a segurança e a organização em alta. Com a torcida empolgada e o estádio lotado, o Inter aposta na energia da sua torcida para superar desafios, enfrentar um dos rivais mais fortes do país e buscar resultados decisivos em sequência. O objetivo é claro: vencer no Brasileirão para ganhar confiança e aplicar pressão no duelo de volta pela Libertadores, seja empatando no saldo para levar aos pênaltis ou buscando 2 gols para avançar diretamente às quartas de final. Esses dias serão cruciais para o Colorado, que conta com a paixão de até 80 mil colorados nos 2 confrontos para escrever mais um capítulo histórico de sua temporada. A massa está pronta, o time está focado, e o Beira-Rio promete ser palco de emoção, força e apoio incondicional para um Inter que não vai poupar esforços contra o Flamengo.